Muito bem, já estamos de volta aqui com Reavivados por Sua Palavra, este programa da TV Novo Tempo que quer animar você a estudar um capítulo da Bíblia a cada dia. Estamos passando aqui as histórias dos reis, de uma maneira mais rápida, objetiva. O livro de Crônicas vai detalhar um pouquinho mais, especialmente no segundo livro de Crônicas, algumas dessas histórias. Algumas já estão bem detalhadas aqui, mas o que este livro quer mostrar é que Deus tinha um pacto com o povo, colocou o povo na terra, a melhor terra que eles poderiam receber. Esta terra possuía inimigos de Deus, através da força e do empenho do inimigo de Deus. Aquelas pessoas se tornaram parte deste plano diabólico de não permitir que o Messias nascesse, porque ele nasceria naquela região. O plano era que eles não entrassem em contato com as pessoas de lá para casamento, porque elas iriam trazer os seus deuses. E o povo de Israel fez tudo diferente. Ele não destruiu as nações que estavam lá, acabaram utilizando alguns como escravos, se casaram com outros, com outras pessoas ali daquela região, dos cananeus, etc. E um reino após o outro veio trazendo uma desgraça bastante grande. Então, nós falamos um pouquinho de Acaz. Acaz, ele tentou fazer muitas coisas ruins, Ele quis mudar o sistema, primeiro para agradar ao rei da Síria, e depois por causa dele mesmo, as decisões pessoais. Ele chegou a oferecer o seu filho como sacrifício. Deus nunca pediu isso, como holocausto. Ele pediu lá para Abraão, Isaac, mas era um teste de fé. Não há esse tipo de vamos agora dar o primogênito para Deus e vamos matá-lo. Tanto é que quando eles saíram do Egito, a morte dos primogênitos ali, ficou estabelecido que cada pai desse um valor em oferta, um resgate através de uma oferta, para que o seu primeiro filho, o seu primogênito, ficasse na família. Então, todo primogênito é do Senhor, a Bíblia diz. Mas vocês pagam um resgate para uma demonstração de que esses são meus. O grande presente que Deus nos dá, e quando Ele dá o seu Filho unigênito, não foi criado por Deus, Ele era Deus. Há mais ou menos essa correlação. O capítulo 17, então, vai contar o final do Reino do Norte. Vai falar sobre o final do Reino do Norte. E o último rei que a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, é Oséias. Oséias que foi vassalo, Oséias que não foi um bom rei, foi um péssimo rei. E a Bíblia vai falar um pouquinho mais. O verso 2, sempre esses versos tristes aqui, Então, fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Ele fez o que era mal, mas não tão ruim assim, mas ele foi muito mal. Outros foram piores do que ele, mas isso não importa. Contra ele subiu Salmanaser. Salmanaser é o rei da Síria, que substituiu Tiglat-Pileser. E a gente vê aqui a Síria tentando tomar aqui, tomar acolá, se junta com Israel para bater no povo de Judá, e aí vira depois para lá, e etc. Então, Salmanaser, rei da Síria, subiu. Oséias ficou como sendo um servo, um vassalo, pagava impostos, e quem mandava mesmo era a Síria. Ele era um rei fantoche ali, mas a Síria descobriu uma conspiração. Ele começou a não pagar impostos, e eles perceberam essa conspiração quando viram mensageiros indo a Sol, que era o rei do Egito. Então eles iam pedir ajuda do Egito para ficarem livres da Síria. Aí você percebe que esses reinos, eles brigavam muito, poder e tal. É a mesma coisa que acontece hoje, só que não existe morte.
não é? Abaixa dólar aqui, sobe ali, a bolsa quebra aqui, não quebra ali, melhora aqui, volta para trás. Há um grupo de pessoas, eu acredito nisso, né? Não acredito nessa ordem mundial, assim como alguns apresentam, mas há um grupo de investidores que querem ver o seu dinheiro crescer. A gente que é capaz de perder uma empresa para subir a outra, para que as pessoas possam vender as ações e depois volta ao normal e aquelas pessoas perderam e ele ganha. O mundo é bem terrível, não é? Aqui corto a produção o envio de gás para o seu país, o inverno você vai sofrer, então vamos fazer uma troca, a mesma coisa, né? Os interesses pessoais. Aqui, ele foi encerrado em grilhões, foi preso quando isso aconteceu. E, era o ano de 722, Samaria foi sitiada por 3 anos, imagine 3 anos, ninguém saindo, ninguém entrando. Quando eles abriram os portões, os assírios nadaram de braçada, como a gente costuma dizer, né? No ano 9 de Oséias, foi o último ano, a Assíria tomou Samaria e transportou Israel para a Síria. Essa palavra vai aparecer outra vez, é tipo, vamos tirar todo mundo daqui e levar para a Síria. O povo, pretenso povo de Deus, né? O povo de Israel, não vai ocupar esse espaço. E o pior é que, vamos ver daqui a pouquinho, ele trouxe gente para ocupar esse espaço. É bem sinistro isso. Deus tinha dado aquela terra por herança. E agora eles tiram todo mundo e mudam praticamente uma nação, um reino. Quais foram os problemas de Israel? Israel desobedeceu. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, verso 7. Um pequeno histórico aqui, né? Quando ele fez subir do Egito, debaixo da mão do faraó, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes que eles faziam. Mais uma. Fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as cidades. Um problema sério que eles nunca conseguiram resolver. Não é? Bom, aqui o verso 10. Levantaram colunas e postes ídolos. O poste ídolo era tipo de uma menção à genitália masculina. O povo era terrível. O povo era terrível. Os outeiros, debaixo das árvores, queimaram ali incenso, digo melhor. Provocaram o Senhor. Serviram os ídolos. Como é que eu vou servir alguém que não fala, não pensa? Serviram, e o Senhor tinha dito, não faça essas coisas. Verso 13, o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de profetas, de videntes também, como eram chamados, e eles mandaram esses camaradas passear, eles não queriam saber dos profetas. Porém, os poréns aqui, né, não deram ouvidos aos profetas, não quiseram saber, rejeitaram os estatutos, a aliança, seguiram outros deuses e se tornaram vãos e seguiram as nações que estavam ao derredor deles, desprezaram, verso 16, todos os mandamentos de Deus, fizeram imagens, fundição, adoraram o exército dos céus. Quanta coisa aqui, né? Tem mais uma aqui. Queimaram seus filhos e suas filhas. Praticaram adivinhações, verso 17. E aí por diante. Mas o pior verso é esse aqui, ó, o pior verso 18. Diz assim: pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. As 10 tribos, né, que formavam Israel foram aniquiladas. Esse texto é triste. Mas há uma menção aqui para Judá. O verso seguinte, verso 19, diz assim: mas Judá também não guardou os mandamentos. Andaram nos costumes de Israel. Quer dizer, vocês acabaram influenciando. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou na mão
dos despojadores, né? Daqueles que foram buscar os despojos, né? Até que os expulsou da sua presença. Está falando mais alguma coisa aqui, fala do grande pecado que foi praticado, até que o Senhor afastou Israel da sua presença. Não dava mais, chega. Ao ponto em que não há mais, não existe mais interesse de buscar ao Senhor. Não existe mais. O que fez o rei da Síria? Vou mudar aqui de câmera. O que fez o rei da Síria? Verso 24 para frente. Ele levou gente da Babilônia, porque eles tinham dominado a Babilônia, né? A Babilônia estava debaixo da Síria, depois ela vai dar uma crescida, porque ela é que vai tirar o povo de Judá dali. Não é? Mas ele levou gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar essas pessoas na cidade de Samaria. Ele misturou, as pessoas estavam ali. E a princípio eles passaram a habitar, não temeram a Deus, então o Senhor mandou leões para os matarem. Aquilo era território, era herança do Senhor, dada para as pessoas que moraram ali. Essa questão de herança é muito séria, né? Quando Nabote disse que não vendia para Acabe de jeito nenhum a sua vinha, porque era herança da família. A herança é uma coisa muito séria. De 50 em 50 anos, tudo que você vendia voltava para a família. Então você já comprava, já pagava, aliás, o valor, o preço daquele imóvel, daquele bem, descontando já alguns anos, se você comprasse já na metade dos 50 anos, porque eram fixos, né? Não era, se daqui 50 anos você, não, eram fixos. Eu podia vender semana passada e os 50 anos chegariam agora. Você tinha que me devolver, você pagaria bem menos, claro, sobre isso. Mas essa mistura toda, ele enviou leões, então isso, o rei ficou sabendo, então ele pediu que enviassem alguns profetas de Samaria para ensinar aquele povo a respeito de Deus, para que não houvesse mais esse tipo. Essa questão de medo dos deuses, né? Não é uma atitude assim, eu creio em Deus, por isso que eu vou fazer isso. Não, a gente sabe que o rei Salmanaser não acreditava em Deus, mas ele admitiu que, bom, esse Deus, mais um Deus, está fazendo isso, vou mandar um sacerdote lá para acalmar um pouco essa questão. Aí o culto ficou misto. Verso 29 diz assim: porém cada nação fez ainda os seus próprios cultos. Foi lá o sacerdote ensinar, etc., mas cada nação fazia o seu próprio culto. Os babilônicos fizeram Sucote, Benote, os deuses que eles adoravam, maneira. Os de Cuta fizeram Nergal, e assim por diante. Os outros também têm aqui os nomes. Mas temiam também o Senhor. Então é acender uma vela para um e para o outro, né? Temiam também o Senhor e os seus próprios deuses. Mas Israel não se arrependeu. Ainda fala um pouquinho sobre o contexto, né? O Senhor tinha feito aliança com o povo de Israel. Assim, não temereis outros deuses, não tem razão de vocês temerem outros deuses. Eu tirei vocês terra do Egito. Eu mostrei que aqueles deuses todos, pelo menos os 10 que foram envolvidos ou mais nas pragas, que eu os derroto tranquilamente. Não é para ter medo de ninguém, não é para ter medo de escuro, não é para ter medo do diabo nesse sentido, porque eu sou maior que o diabo. E qualquer manifestação que o diabo venha. Então, infelizmente, eles tiveram que sair dali. Acabou. Nunca mais se reergueram. E o Reino do Sul estava na mira da verdade, né? As alianças, as misturas, e o povo teve a sua consequência. Perderam a terra. Herança, eu já falei, é uma coisa muito sagrada para Deus, a herança do Senhor. Deus está preparando uma terra para cada um de nós. Não é um pedaço de chão, mas é o seu reino. E você está sendo convidada para fazer parte desse reino. Mas não se esqueça,
As regras, as orientações vêm do Senhor. Vamos orar? Pai amado, pedimos a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração hoje e que nos mostre as misturas que estamos fazendo, aquelas coisas que estamos adorando em vez de adorarmos ao Senhor. Mas são coisas até boas, podem ser, mas na realidade nós temos que fazer uma escolha em nossa vida. A quem vamos adorar? Que tenhamos sabedoria para escolhermos ao Senhor. Em nome de Cristo, amém.